Olá, estamos aqui para mais um episódio do Radiocast Você RH. E hoje a gente tem uma participação especial demais, assim. O presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional São Paulo, Luiz Eduardo Druet. Druet, muito obrigado pela tua participação, por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo aí para a gente, para essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito esclarecedora aí para o nosso público. Olha, eu que agradeço, honrado com o convite, feliz de estar aqui para esse bate-papo. Acompanho, né, o videocast, o podcast, então fiquei super feliz e espero que a gente aproveite bastante essa oportunidade. Bacana. Eu queria começar com você falando um pouquinho da tua trajetória de carreira, de como que você se envolveu com o RH, como que você foi se aproximando desse lado de entidade, como Legal. que você chegou onde você está? Que legal. Bom, eu iniciei minha carreira na AmCham, na Câmara Americana, uma organização sem fins lucrativos e que lá atrás tinha um programa de trainee bastante concorrido e desejado por jovens profissionais. E foi nessa experiência que eu me apaixonei pelo tema de pessoas. Minha formação é em marketing e comunicação, mas foi atuando na AmCham, liderando desde cedo jovens trainees e participando do processo seletivo, do treinamento e desenvolvimento dessas pessoas que eu fui me apaixonando por essa área. E aí depois, né, eu construí uma longa trajetória dentro da AmCham e dei sequência à minha carreira executiva até entrar efetivamente no mercado de RH. E eu estava empreendendo na área de recursos humanos quando eu recebi o convite para me aproximar da BRH. Já tinha uma admiração, um respeito muito grande pela organização, mas foi quase aproximadamente 9 anos que eu recebi o convite para me aproximar e contribuir com essa experiência, não só da AmCham, mas também em outras organizações onde eu já atuei também como voluntário, para colaborar com esse processo, né, de transformação da BRH em São Paulo, uma organização que tem uma tradição, que é muito respeitada, né, tem muita credibilidade e que naquele momento a diretoria e a gestão responsável entendiam que era o momento da gente fazer um processo de reflexão estratégico de como é que a gente preservava esses ativos históricos da BRH, mas também conectava ela com esse mundo novo, né, o mundo do trabalho em constante transformação. E tem sido um prazer atuar como voluntário. Eu participei de 2 gestões integrando a diretoria executiva, até receber o convite para formar uma chapa e concorrer às eleições. E de janeiro de 2022 até o final desse ano, tenho orgulho de estar como presidente da BRH São Paulo. Explica um pouco para o nosso público aqui que que não conhece muito bem, o que faz uma associação brasileira de RH? Que tipo de atividades ela tem? Legal, ótima essa oportunidade, porque eu ainda encontro pessoas que têm uma admiração, um respeito pela a BRH, mas às vezes por uma visão superficial, às vezes acabam não enxergando todo o potencial dessa comunidade. Mas hoje nós somos considerados a principal comunidade de recursos humanos do país, somos quase 4.000 associados entre pessoas físicas e jurídicas, e o nosso objetivo é contribuir com o desenvolvimento dos profissionais de RH, mas com toda a comunidade de recursos humanos. E aí não só os profissionais, desde o estagiário da área de RH até o CHRO, até o VP, o diretor de recursos humanos, mas também todo esse ecossistema que está em torno desse público, dessa área que é tão importante para as organizações. E a gente acredita que contribuindo para o desenvolvimento dos profissionais da comunidade, a gente também está contribuindo com o desenvolvimento das organizações e da sociedade. A área de RH vem ganhando muita importância ao longo do tempo, né? Sempre foi uma área muito importante para as organizações, mas tem ganhado protagonismo dentro das organizações. A gente pode falar um pouco mais sobre isso. E cada vez mais tem liderado uma agenda estratégica, né, que gera um impacto muito positivo dentro das empresas e também na comunidade, na sociedade. Como que é teu dia a dia como presidente da entidade? Bom, acho que o primeiro ponto é que eu sou voluntário, né? Então é uma atividade que eu tenho o maior prazer, a maior honra, me sinto um privilegiado, né, de ocupar esse papel, e que eu procuro conciliar junto com as minhas atividades profissionais, né? Nós temos hoje um suporte de um staff muito qualificado, competente, de quase 30 pessoas que trabalha, né? Eu costumo dizer de segunda a sexta, das 9 às 18, para fazer as coisas acontecerem.
e hoje lidero, né, como presidente da diretoria executiva, um grupo de voluntários, de lideranças de RH, de importantes empresas, mas existe uma rede de mais de 250 voluntários hoje que se dedicam de diferentes formas. O próprio conselho deliberativo da BRH São Paulo é composto por voluntários, existem facilitadores de grupos de estudos, diretores das regionais, hoje são 9 regionais espalhadas pelo estado de São Paulo, que ajudam a gente a estar mais próximo dos profissionais de RH, da comunidade, e procurar gerar valor para essa comunidade. Quais são os temas que estão agora quentes, assim, nos quais a associação está envolvida? Legal. Olha, eu destacaria, sem dúvida, o tema do futuro do trabalho, né? Acho que o mundo está em profunda transformação e isso se reflete muito na forma como as organizações operam. Acho que a pandemia foi um exemplo disso, acelerou muito uma série de mudanças relacionadas a novos modelos de trabalho. As próprias pessoas ressignificaram sua relação com o trabalho. E isso tudo representa desafio para os líderes nas organizações e para as áreas de recursos humanos, né? Então a gente tem participado de eventos globais, né, exatamente para a gente se atualizar sobre o que está sendo discutido nessa temática e trazer isso para a nossa comunidade, né, atualizar o público com o que há de mais novo nessa discussão. Um outro tema que a gente considera relevante e que a gente levanta a bandeira há bastante tempo é o tema da diversidade, equidade e inclusão. Esse ano, o Fórum da Inclusão da Diversidade, que é um evento tradicional da BRH São Paulo, completou 11 anos. Então dá para ter uma ideia, como um evento anual, dá para a gente ter uma ideia de há quanto tempo que a BRH levanta essa bandeira e procura incentivar para que cada vez mais, não só as áreas de recursos humanos, mas todas as áreas das organizações abracem o tema da diversidade. Um outro exemplo é o LIFE, que esse ano completou 9 anos, debatendo o tema da liderança feminina e o tema da igualdade de gênero, e ano que vem vai completar 10 anos de atuação. Então são exemplos concretos de eventos que, muito mais do que só a discussão naquela data em que o evento acontece, eles acabam influenciando a comunidade empresarial o ano todo e ajudam a apontar o caminho, né, que a gente acredita, né? E conectando esses dois temas, né, se você me permite, futuro do trabalho, a gente não pode pensar num futuro do trabalho que não seja mais diverso, mais inclusivo, né, que dê mais oportunidade para as pessoas. Então, são temas que a gente tem debatido o tempo todo. Agora, são vários os assuntos que têm desafiado as áreas de recursos humanos, né? Eu posso citar aqui ainda o tema de gerações, que é um tema que vem efervescendo, né, dentro da nossa sociedade e no mundo do trabalho também. O tema do engajamento, né? Então são vários os temas que a gente tem debatido no nosso dia a dia para garantir com que essa comunidade esteja atualizada e preparada para esses desafios. Aproveitando essa resposta que você deu, eu queria te perguntar justamente sobre isso, para você se estender um pouco mais nisso, que hoje a gente tem novas gerações entrando no mercado de trabalho com umas demandas que não existiam antes, né? Tem muita gente que não liga para virar líder, o que dá ali um desafio de legado, né? De deixar legado. Tem o quiet quitting, que a gente está vendo muito. Tem um debate agora muito grande sobre flexibilidade e até surgindo aí essa conversa sobre a semana de 4 dias. O que isso traz de desafiador para os RHs e também como oportunidade desses RHs se tornarem mais estratégicos? Perfeito. Poxa, quando a gente fala do tema de gerações, eu sempre gosto de ressignificar, né? A gente se acostumou a debater muito esse tema dentro de uma perspectiva de conflito entre gerações. E eu gosto de um outro olhar, um olhar do encontro, né? Eu sempre menciono o filme O Senhor Estagiário, né? Com Robert De Niro e Anne Hathaway. Para quem não assistiu, vale a pena assistir. Eu assisti, muito bom. Espetacular, porque o filme ele trata de uma forma muito leve e de uma forma muito interessante essa ideia da complementariedade, né? Então, a gente não tem só essas gerações chegando com uma relação com um trabalho cada vez mais diferente e provocando esse choque, né, de comparações, mas também a gente vai trabalhar cada vez mais tempo, né? Seja porque, felizmente, as pessoas têm envelhecido mais, elas têm
vivido mais tempo e acho que, diferentemente do passado, quando a gente tinha uma ideia de que o trabalho era exclusivamente uma fonte de renda, claramente ele é uma fonte de realização. Então, seja por necessidade ou por escolha, cada vez mais as pessoas vão trabalhar por mais tempo, o que significa que a gente vai ter algumas organizações já mapearam 5 diferentes gerações dentro da sua comunidade, dentro do seu grupo de colaboradores. E, como você destacou, a pandemia trouxe um impacto importante, né, como eu falei, na forma como a gente se relaciona com o trabalho. A Gartner tem um modelo muito interessante que antes o trabalho ele era um elemento, né, em uma série, na verdade ele era o elemento principal e em torno do trabalho você conectava os outros elementos da sua vida. Então muitas vezes era comum a pessoa ela definia onde ela ia trabalhar e aí ela escolhia onde ela ia morar, os amigos que ela ia fazer, os esportes que ela ia conseguir praticar dentro daquela rotina, né, com a forma como ela ia, os hobbies que ela ia praticar e tudo mais. E aí a Gartner trouxe um novo modelo para talvez definir essa ressignificação, né, da relação com o trabalho, que é o trabalho ainda como sendo um elemento relevante na vida das pessoas e não tem como dizer algo diferente disso, mas sendo um desses elementos desse quebra-cabeça. Um elemento importante que representa a fonte de renda, a gente passa muito tempo trabalhando, então, sem dúvida, ter uma boa relação com o trabalho é muito importante, mas ela precisa estar equilibrada nas outras dimensões, né? Não como um elemento central e principal, mas como um elemento importante em equilíbrio com as diferentes dimensões. Então, o primeiro passo é importante a gente entender isso, né? E as novas gerações elas trazem isso de uma forma muito aberta. Mas eu vejo esse processo de uma nova relação com o trabalho também em outras gerações. Então a gente tem que estar aberto de fato para isso. Sobre as novas gerações, eu acho que a gente tem que continuamente repensar aquilo que não faz sentido, né? Então a gente se acostumou muitas vezes a basear a nossa organização em modelos de comando e controle, modelos de concentração de poder, e essas novas gerações elas rechaçam isso completamente, né? Elas respeitam a autoridade, desde que essa autoridade ela esteja legitimada por experiência, por embasamento, né, por uma postura que legitime esse líder, né? E eu vejo muito por propósito também, né? Que é um valor muito importante para as novas gerações, né? Era algo, talvez, complementar, um tema que algumas organizações ao longo do tempo escolheram se diferenciar por isso, e eu vejo hoje como um elemento que as organizações não podem abrir mão, porque cada vez mais os profissionais estão valorizando isso também, né? Então, antigamente era uma ideia assim, ou eu vou trabalhar com o que eu gosto, ou eu vou ganhar dinheiro, ou eu vou gerar um impacto positivo na sociedade. E essa geração não é do ou, é do e, né? Eu quero ter uma boa remuneração, eu quero fazer aquilo que eu gosto, e eu quero poder gerar um impacto positivo para a sociedade. É óbvio que a gente não vai conseguir fazer isso o tempo todo. Nas minhas palestras, para jovens, eu acho que esse é um papel nosso também como lideranças nas organizações, nas áreas de recursos humanos, é também entender como que a gente se adapta a esse público, mas como a gente educa eles. Porque também existe uma falta de repertório importante que precisa ser complementado, né? Então, nas minhas palestras, eu costumo usar a seguinte frase, né? Do what you love and love what you do, né? Procure fazer o que você ama. É um privilégio você poder escolher trabalhar com o que você gosta, mas é um equívoco você imaginar que por fazer essa escolha você só vai fazer o que você gosta. Então, a gente também precisa criar sentido, gerar significado naquilo que a gente faz, porque nem sempre a gente vai fazer só o que a gente gosta, especialmente no início da carreira. Então, muitas vezes isso é uma construção e a gente precisa conversar sobre isso com as novas gerações, porque muitas vezes a gente se compara com eles com um distanciamento muito grande, né? Com um nível de maturidade que a gente adquiriu ao longo do tempo. Então, do mesmo jeito que a gente teve pessoas que tiveram paciência lá atrás de conversar com a gente sobre isso, a gente precisa também estender a mão e trabalhar essa ideia do encontro, né? Até para descaracterizar esse estereótipo de que é uma geração mimada, né? De que, se não for do jeitinho que eu quero, eu não vou. E eu vejo nisso também, a gente generaliza, né, a geração, mas mas tem um recorte aí, né? Porque se eu sou uma pessoa dessa geração, mas eu sou pobre, preciso sustentar minha família, é muito diferente. Eu não vou colocando um monte de condições para trabalhar. Não vou falar,
isso aqui não me dá flexibilidade, não vou, né? Claro, eu acho que esse equilíbrio da flexibilidade é fundamental, a gente viu isso com a pandemia, mas tem que ter um equilíbrio, né? Sem dúvida, sem dúvida. Internacionalmente, todos os eventos em que eu tenho tido a oportunidade de participar nos últimos anos, depois eu posso comentar um pouquinho mais sobre eles, mas a palavra flexibilidade ela vem muito forte como uma resposta das organizações a essas necessidades, né, dos diferentes públicos com que elas atuam, e é um tema central. Mas eu queria talvez aprofundar num tema, uma provocação sua, que é essa geração que está chegando ao mercado de trabalho com menos oportunidades. A gente se acostumou a rotular, né? Todo mundo já ouviu falar dos jovens nem, que são os que nem estudam e nem trabalham, que na verdade a gente tem também evitado esse conceito em substituição aos jovens sem, que são sem emprego e sem oportunidade de emprego e sem oportunidade de estudo. E existe um movimento aqui em São Paulo muito forte, chamado Juventudes Potentes, que tem exatamente trabalhado, focado nesse público, numa agenda de inclusão produtiva muito importante para o que a gente chama de jovens potência, né, que representa esse público que é numeroso, né, de jovens que estão em busca de uma oportunidade de estudo e qualificação. Felizmente, a gente vê um movimento nas organizações no sentido de repensar os seus processos para garantir essa inclusão produtiva, desde oferecer oportunidades de qualificação gratuita ou acessível, mas também repensar os seus processos seletivos, né? Um exemplo clássico é a empresa que exige o idioma, o inglês, como um pré-requisito para funções que dificilmente vão fazer uso do idioma, né? É óbvio que, sendo multinacional, muitas vezes a pessoa crescendo de carreira, inevitavelmente ela vai se ver num cenário onde ela vai precisar desse recurso do idioma para poder crescer lá dentro. Mas por que não, ao invés de eu apresentar isso como um pré-requisito, eu oferecer essa oportunidade de qualificação para esses jovens, como jovens aprendizes, como jovens estagiários, aqueles que estão entrando em funções início de carreira, para que eles possam ter acesso a isso, né? Então, a gente também tem levantado muito essa bandeira da inclusão produtiva como uma agenda estratégica, não só do ponto de vista de capital humano, mas do ponto de vista também de uma lógica social dentro do conceito do ESG. O Luiz Eduardo comentou aqui da Gartner, que é uma importante fonte de estudos e pesquisas internacional, e ela tem uma seção fixa na nossa revista Você RH, sempre trazendo o que tem mais de novo assim nas tendências para o futuro de recursos humanos e do trabalho. Vale lembrar isso quando você pegar sua revista impressa. Obrigado. Explicação excelente. Eu queria saber também o que a BRH auxilia e como ela auxilia esses RHs, essas lideranças, diante desses desafios das gerações. Como que é essa interação? Isso tem sido um tema recorrente nos nossos eventos, mas a gente também tem grupos de estudos, grupos de profissionais. Então, quando o profissional, independente da etapa em que ele está na jornada, né, é muito comum que existam grupos focados em pessoas que ocupam a posição de número 1 de RH dentro das organizações, né? E são grupos, existem muitos, mas mesmo assim eles são muito disputados, né, valorizados. Dentro da BRH, a gente democratizou isso ao longo do tempo, e mesmo você sendo um estagiário, um analista, um coordenador, um gerente, você tem a oportunidade de poder se engajar nessas atividades e exercitar o seu lifelong learning, né? Estar ali em contato com conteúdo que há de mais atualizado e trocando experiência com profissionais que vivem o mesmo desafio. Um exemplo bacana também, que é uma inovação nos últimos anos, é o nosso programa de mentoria, onde a gente conecta profissionais experientes de recursos humanos, né, que já são diretores de RH, vice-presidentes, HROs, com jovens profissionais que estão iniciando carreira ou estão desenvolvendo a sua carreira, exatamente para oferecer de forma gratuita a oportunidade desse desenvolvimento. Então tem toda uma metodologia que por trás desse processo, mesmo sendo mentores experientes, né, que vêm do mercado, a gente faz todo um alinhamento dentro dessa metodologia para garantir a melhor experiência possível, e os feedbacks têm sido sensacionais, tanto de quem participa como mentorado, que traz exemplos práticos de como essa mentoria impulsionou a carreira deles, mas também os próprios mentores se sentem muito realizados e aprendem muito com essa experiência também, estando em contato com profissionais mais jovens.
Legal. Drue, a gente está vendo um advento aí dos benefícios flexíveis, com empresas crescendo cada vez mais em relação a isso, já grandes marcas se envolvendo com isso, porque acho que tem a ver também muito com essa flexibilidade a qual você está mencionando bastante. Eu queria saber de ti, como você vê esse movimento e também como você vê as necessidades de se ter uma legislação mais certinha, mais aprimorada em relação a essa novidade. Legal. Eu acho que, como eu comentei, né, o tema da flexibilidade é um tema muito presente no mundo do trabalho hoje. É só a gente parar para refletir sobre as necessidades de um jovem profissional que está iniciando carreira para um profissional em nível intermediário de carreira ali, talvez já com filhos, e um profissional mais sênior, experiente. É claro que essas pessoas vivem realidades muito diferentes e que valorizam coisas diferentes, esperam tem expectativas diferentes em relação a benefícios. Então não faz muito sentido uma organização ser obrigada a oferecer os mesmos benefícios, né, de uma forma rígida em relação a isso. Então acho que o modelo de flexibilidade ele é positivo por permitir com que as organizações possam ampliar a oferta de benefícios e dar liberdade para o colaborador poder ajustar essa cesta de benefícios de acordo com essas preferências individuais. Eu citei aqui essa diferença etária ou de momento de vida, mas mesmo na mesma faixa etária, no mesmo momento de vida, existem realidades diferentes. Existem pessoas que optaram, por exemplo, por não terem filhos, né? E talvez um determinado benefício faça menos sentido para ela do que outras pessoas que já que têm filhos, né? Então, eu acho que a flexibilidade é algo muito positivo. A gente vê com bons olhos esse movimento. Do ponto de vista de regulamentação, eu acho que é importante que exista um amplo debate sobre o tema, né, e que todos os players possam participar desse processo. E a gente tem procurado contribuir muito com a perspectiva da área de recursos humanos, que está muito preocupada com a experiência do colaborador, né? Então, eu acho que dentro dessa agenda aqui tem N stakeholders, né, N agentes dentro desse ecossistema do mercado de benefícios. A gente levanta muito a bandeira da importância de se ouvir o profissional de recursos humanos e, consequentemente, a experiência do colaborador para que essa regulamentação ela garanta avanços e benefícios para esses dois públicos, que no fim do dia são os públicos que têm mais desafios, né? Tanto o colaborador dentro da sua jornada diária, mas o profissional de RH que é o protagonista desse processo. Certo. Falando em temas quentes aí da área de RH, como que você vê o nível com que os RHs brasileiros e mesmo as lideranças estão se integrando já com a inteligência artificial em seus processos? Principalmente o RH, é claro. Você está vendo isso de uma forma ainda inicial? Você está achando que eles estão evoluindo rapidamente? E no que a inteligência artificial, no teu ponto de vista, pode ajudar mais assim no trabalho do profissional de RH? Legal. Eu vou começar respondendo a segunda parte da pergunta. Fiz um monte aqui, não foi em uma ótimo. Só. Tem tempo, tem bastante coisa para a gente debater, mas eu tive o privilégio de participar das últimas 2 edições do evento global do Indeed, que em 2022 foi em Nova York e o ano passado em Atlanta. Agora, em setembro, novamente vai acontecer o evento em Dallas. E o Chris Hyams, que é o CEO global do Indeed, para mim é uma grande referência dentro das Big Techs, das pessoas que melhor conecta a agenda de tecnologia com a humanização, né? Como que a gente coloca o ser humano no centro. E ele trouxe nos 2 eventos um posicionamento muito claro do Indeed sobre como a IA ela deve ser utilizada não para substituir o profissional de recursos humanos, mas para potencializar o RH dentro das suas funções, liberando ele de todas as atividades repetitivas, aquilo que ninguém gosta de fazer, ou que a gente nem deveria estar fazendo, que são funções muito operacionais e repetitivas, e liberando o RH para fazer aquilo que ele sabe fazer melhor. Quer conversar com o líder, quer conversar com as pessoas, quer pensar como que a gente conecta os desafios do negócio com os desafios de pessoas e a gente gera valor para o público interno e para os clientes e para a sociedade. Então, eu tenho uma visão otimista sobre isso. E eu acho que eu tenho visto assim, óbvio que quando a gente fala da comunidade como um todo, tem muito a se fazer.
né? E a gente tem procurado levantar essa bandeira e promover oportunidades acessíveis para que os profissionais de RH abracem esse tema, né? Não resistam, não fiquem resistentes ou com receio, né, de serem substituídos. Existe a máxima que tem sido muito utilizada no mercado, né? Você não vai ser substituído por uma IA, mas você vai ser provavelmente substituído por alguém que sabe usar a IA melhor do que você. Então, essa agenda de letramento e de upskilling, né, de você desenvolver as habilidades relacionadas ao uso da IA generativa, especialmente, é fundamental. E eu tenho visto bons exemplos de empresas brasileiras ou operações multinacionais com operação no Brasil, usando IA e construindo cases bem bacanas. O que eu acho que é importante mencionar, né, o ano passado a gente levou pela primeira vez uma delegação de lideranças de RH para o South by Southwest em Austin. E esse ano a gente levou um grupo ainda maior. No ano passado eu participei com 5 lideranças, esse ano foram 25 pessoas. No ano que vem a gente quer levar, se possível, 50 pessoas. E quem tiver interesse, depois de conhecer mais sobre essa iniciativa, pode nos procurar dentro da BRH para a gente poder falar como você pode participar desse grupo. Mas qual foi a grande mudança na percepção? Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Eu já estou com o ticket comprado para 7 a 14 de março do ano que vem em Austin, mais uma vez. Mas qual que é a grande sacada do ano passado para esse? O ano passado, o ChatGPT 4.0 foi lançado durante o South by, né? Inclusive, um dos fundadores participou de um painel e foi feito o lançamento, isso gerou uma baita repercussão. E aí a mensagem foi: a IA chegou, a IA generativa chegou e vai criar um grande impacto, né? E a gente voltou de lá com super sensibilizados com isso e procurando mergulhar nesse mundo novo. Esse ano, a discussão já não era mais se a IA ia dar certo ou não ia dar certo, mas era estudos de caso, empresas que já estavam usando e reduzindo atividades operacionais e tudo mais. A minha empresa é um exemplo concreto. A gente abraçou esse tema e a gente conseguiu reduzir uma atividade que demorava um dia para ser feita, né? Uma pessoa ficava exclusivamente dedicada para uma atividade num dia e hoje ela consegue fazer usando a IA generativa em 1 hora, né? A mesma função. Então, óbvio que tem sempre a leitura do tipo, então as organizações vão aproveitar esse ganho de produtividade para reduzir suas estruturas, ou elas vão liberar esse tempo para poder investir esse capital humano em gerar mais inovação, mais valor para os seus clientes, para o mercado e se tornarem cada vez mais competitivos. Então, esse tema sobre o impacto disso em empregos ainda tem um grau de incerteza do ponto de vista de quantos milhões de empregos, postos de trabalho deixarão de existir, quantos outros milhões serão criados, mas o tema que a gente tem provocado muita discussão é que as habilidades dessas funções que estão sendo criadas são significativamente diferentes desses postos de trabalho que estão deixando de existir. Né? Como eu falei, as atividades que vão perder força são as que têm uma atividade mais operacional e que, consequentemente, exigem menos habilidades para serem executadas, são mais repetitivas. As novas funções, elas têm uma expectativa em termos de habilidade bastante elevadas. Por isso que o Fórum Econômico Mundial tem projetado essa demanda de iniciativas de upskilling e reskilling em larga escala, e a gente acredita que é um desafio para todos os setores da sociedade, né? As ONGs vão ter um papel importante, o governo vai precisar se mobilizar, mas fundamentalmente as empresas vão precisar ser protagonistas desse processo. No que você disse aí, daquela máxima que está todo mundo falando de que a IA não vai substituir os empregos, quem vai perder emprego é quem não se adaptar à IA. Só que assim, a gente vive num país com uma grande falta de mão de obra especializada, né? Então, se a gente pensar que essa máxima ela é uma verdade absoluta, a gente vai ver um monte de gente perdendo emprego, porque a gente trata muito aqui de executivos que têm capacidade de desenvolver essas habilidades, e tem gente que é muito mão na massa e que realmente não tem. Como que a gente pode achar uma solução para isso, para equilibrar isso? Porque a gente não pode ter uma minoria com essas oportunidades e uma grande maioria assim, que formam mais
a base das empresas sem emprego, né? Não, você está corretíssimo e é um risco iminente. Se nada for feito, né, e um movimento muito importante nessa direção, existe um sério risco de agravamento da desigualdade de oportunidades, da desigualdade social como um todo. É por isso que a gente apoia movimentos importantes como o Juventudes Potentes que eu comentei, que está diretamente relacionado a essa agenda de inclusão produtiva e como que a gente oferece mais oportunidades para esses jovens de alto potencial. E o outro movimento que a gente apoia institucionalmente é o Movimento Tech, que é um movimento liderado por empresas, mas que procura mobilizar os diferentes setores da sociedade para essa agenda de qualificação da força de trabalho para o futuro do trabalho, né? Uma agenda muito importante de upskilling, reskilling. Então, a gente não tem dúvida que o futuro é um futuro onde as organizações, a economia vai ser cada vez mais digital e a gente vai precisar que essa força de trabalho, a gente vai precisar oferecer oportunidades para que as pessoas possam migrar, né? Um exemplo que eu posso dar são os bancos. Né? Todo mundo está acompanhando esse movimento que não tem volta de digitalização. Né? Quem é que vai numa agência bancária hoje? Né? Pouquíssimas pessoas e tem uma questão até geracional. Né? Se você observar, cada vez as pessoas vão menos nas agências bancárias. Ao mesmo tempo, os bancos se transformaram em grandes empresas de tecnologia e tem uma demanda enorme por profissionais nessa área. Então, uma provocação que a gente tem debatido é, poxa, como é que, ao invés dos bancos irem reduzindo as agências e simplesmente desligando esses profissionais que atuam nessas funções e ao mesmo tempo que encontram dificuldade para conseguir preencher as vagas na área de tecnologia, está aí uma grande oportunidade para programas de reskilling, para você oferecer essa requalificação dos profissionais que tenham essa vocação, que tenham interesse de fazer a transição, né, entre uma carreira que tem uma demanda de mão de obra menor por uma demanda atual e futura cada vez maior. Né? O iFood é um outro exemplo que tem oferecido oportunidades de qualificação para os seus entregadores, tanto na educação básica quanto na educação técnica, para que os entregadores que queiram fazer essa transição, né, de uma função bastante desgastante, né, que é ser entregador, por uma função super valorizada no mercado, e eles têm vários exemplos nesse sentido. Então eu acho que cada vez mais as empresas vão precisar se mobilizar, mas a gente, enquanto sociedade, precisa debater esse tema de forma ampla. Quando eu estou tendo contato com um jovem numa comunidade carente, e eu converso com ele sobre futuro, onde ele se enxerga em termos de futuro profissional, você tem as funções, os sonhos dos jovens, né, que é ser jogador de futebol, que ser atriz de novela. Agora, recentemente, tem ser um influenciador, né, dançar no TikTok. E a gente, dentro desse movimento todo, vem debatendo muito como é que a gente deixa claro para esse jovem de que ele pode dançar no TikTok, não tem problema nenhum nisso, mas ele pode programar o TikTok, ele pode atuar como um profissional de tecnologia, né, no próximo TikTok, ele pode criar o próximo TikTok. Então, tem uma frase que eu tive contato recentemente e incorporei, que é a gente não sonha com o que a gente não conhece. Então, se a gente não democratizar o acesso a essa informação e essas oportunidades, os jovens não vão sonhar com essas possibilidades, né? E hoje existem boas oportunidades de qualificação, mais do que no passado. Talvez não suficientes, a gente precisa ampliar isso também, mas um dos grandes desafios é como a gente sensibiliza essa população para esse futuro do trabalho que está cada vez mais presente. Ah, legal. Você está falando aí de alguns eventos que você participou no exterior. Você tem observado uma grande diferença entre a sofisticação, a modernidade, a atualização dos RHs daqui para os RHs das principais economias do mundo? O que você acha? Muito legal a sua pergunta. Antigamente era comum, né, a gente ir num evento lá fora e a gente ficar sabendo de coisas que, nossa, talvez vão chegar no nosso mercado daqui a 2 ou 3 anos, né? Então, parte da proposta de valor de você ir num evento desse é você ficar sabendo de coisas antes e tudo mais. E nos últimos anos, algo curioso é que as discussões elas estão muito parecidas, né? Seja porque houve uma democratização do acesso à informação.
Então hoje a gente tem publicações como de vocês que debatem temas no mesmo nível de profundidade e atualização do que grandes publicações lá fora. Muito obrigado. Com certeza, uma referência. Mas também eu acho que a pandemia botou as organizações em pé de igualdade, no sentido com desafios muito parecidos, né? Então, quando a gente vai para evento lá fora, eles estão debatendo temas muito semelhantes aos nossos. E às vezes isso dá uma sensação do tipo, então isso não faz sentido mais participar de evento lá fora. Eu acho que é um engano, acho que tem outros aspectos que você pode extrair dessa experiência, dessa diferença. Então, por exemplo, no tema de engajamento, eles estão muito mais avançados que a gente, né? Em algumas discussões relacionadas a modelos de trabalho, a como inserir o Employee Experience como uma realidade. A gente fala disso há muito tempo, mas são poucas organizações que praticam isso na excelência. Então ainda tem muita coisa para a gente se inspirar lá fora. Esse tema que a gente estava debatendo sobre integração dos setores público, privado, terceiro setor e o universo acadêmico em torno da formação de mão de obra para o futuro do trabalho é um tema que eles estão muito na nossa frente, a gente tem muito para avançar. Então, com certeza tem muitos insights para a gente tirar de lá, mas ao mesmo tempo dá um orgulho a gente olhar para cá e falar assim, poxa, a gente não deixa a desejar. Inclusive tem coisas que a gente faz aqui que a gente poderia, inclusive, compartilhar lá, né? Então, isso é bacana. Uma curiosidade é que desde o ano passado, a BRH São Paulo e a Audley Experience, que organiza a nossa jornada, nós somos host do Meetup de profissionais de RH do South by Southwest. Então, desde o ano passado, e não é só de profissionais de RH do Brasil, são profissionais de RH do mundo todo, né, que participam do evento, e a gente organiza o Meetup para promover troca de experiência entre os profissionais de RH que participam do evento. E a gente fez isso ano passado, esse ano, e agora a gente está participando de novo do processo de votação para a gente poder, se tudo der certo, no ano que vem, sediar mais uma vez esse Meetup. E a gente, se tudo der certo também, a gente está concorrendo para levar o Juventudes Potentes, que é esse movimento que a gente apoia institucionalmente, para compartilhar aprendizados e boas práticas dessa agenda de inclusão produtiva no South By. Também está concorrendo à votação. Depois, nas redes sociais da BRH São Paulo, vocês ficam sabendo como ajudar votando gratuitamente para que essas duas agendas sejam aprovadas no line-up da agenda oficial do South By do ano que vem. Que legal. Pô, evidências aí que o RH brasileiro tá mandando bem, né? Bacana. Eu queria saber de ti também, Luiz Eduardo, como que é a relação entre a Seccional São Paulo e a BRH Brasil, assim? Como que vocês interagem? O que sai disso? Ótimo. Bom, a BRH Brasil, ela tem sede em São Paulo, né? Está mudando, inclusive, de sede para Paulista. Mas os associados da BRH Brasil, eles são todos associados das seccionais. Então, sendo associado à BRH São Paulo, você faz parte do Sistema Nacional da BRH no Brasil, que é liderado pela BRH Brasil. E a BRH Brasil também organiza o CONAR, né? Que é um evento super importante para a nossa comunidade, que acontece agora em agosto. Então, imperdível, é a 50ª edição, então uma edição super especial do evento, com uma agenda excelente que foi organizada para essa edição especial. Estarei lá. Não, estaremos todos lá prestigiando o evento, vai ser incrível. E, e além de organizar o CONAR e tudo mais, a BRH Brasil, ela procura integrar esse sistema nacional. Então é muito bacana, porque eu, como presidente da BRH São Paulo, eu sento no conselho da BRH Brasil e lá estão os meus colegas que são os presidentes das seccionais dos seus estados. Então, de tempos em tempos, a gente se reúne, troca experiência, aprende. Tem sempre alguma coisa que a gente está fazendo na nossa seccional que a gente pode compartilhar e tem outras coisas que eles fizeram e que deram certo para desafios que a gente está vivendo. Então, é um sistema bastante integrado e essa troca é muito rica. E, no fim do dia, quem ganha é a comunidade de recursos humanos. Então, a gente fica muito contente em fazer parte desse sistema. Muito legal. Pô, foi um prazer aqui estar contigo, Luiz. Eu queria que você falasse um pouco assim também do que você tem para compartilhar de eventos aí para os próximos
próximos meses, Legal. porque eu sei que a BRH São Paulo é uma grande fonte aí de compartilhamento de conhecimento por meio justamente desses eventos, né? Com certeza. E aí você pode até olhar para aquela câmera ali para Claro. falar diretamente com o nosso público. Combinado. Bom, além do CONAR, então, que acontece em agosto, está imperdível, eu convido vocês a participarem do CHRO Fórum, o principal evento da BRH São Paulo no ano, nos dias 24 e 25 de outubro. São esperadas 1.000 lideranças de RH, 50 expositores, então vai ser um evento muito especial no Promagno. Então você já pode reservar sua agenda, em breve a gente deve abrir as inscrições. E em novembro também acontece o Human, que é o festival sobre o futuro do trabalho da BRH São Paulo, nos dias 8 e 9 de novembro, na região da Berrini. Então também em breve mais informações, mas reservem a data porque esses dois eventos prometem ser muito especiais e a gente está com grande expectativa para fechar com chave de ouro a nossa gestão e passar o bastão aí para a próxima gestão da melhor forma possível. Ah, certo. Mas quando que você vai passar essa nova gestão? Ainda tem tempo, né? As eleições são agora 12 de setembro. E aí, definidas as eleições, a gente já inicia um processo de transição com a próxima gestão, né, com o grupo eleito. E aí a minha gestão vai até 31 de dezembro. Então, quando virar o ano, já é um novo grupo que está à frente. Eu vou como ex-presidente da diretoria executiva, eu me torno conselheiro vitalício. Então, continuarei contribuindo com a comunidade no Conselho Deliberativo. Ah, tá certo. Luiz Eduardo Drouet, muito obrigado pela tua participação. Foi uma honra aqui contar com o presidente de uma associação tão importante do assunto que é o tema da nossa revista. E obrigado mesmo. E que tá convidado aí para novas visitas quando você estiver nessa nova posição de conselho também. Maravilha. Eu que agradeço pelo tempo. Como disse, sou, né, além de acompanhar o podcast, leitor assíduo da revista. Então, muito obrigado e até a próxima. E para você, eu agradeço muito você ter acompanhado essa entrevista aqui com o nosso presidente da BRH São Paulo. E peço para acompanhar nossas outras entrevistas, as anteriores, com grandes vice-presidentes de grandes empresas, com diretores de RH, e que estão tanto no nosso canal do YouTube quanto no nosso canal do Spotify, da Você RH. Muito obrigado e até a próxima.